Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2, no verso 11. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Há duas semanas eu comecei uma mensagem chamada O Amor Revelado. E nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Então, se você não acompanhou essa mensagem 2 semanas atrás, quando você sair daqui, você vai sair com a lição de casa, para que você possa acompanhar a mensagem que está lá no YouTube, que está lá no Spotify, e você vai ser abençoado com a mensagem que foi ministrada. Tito, capítulo 2, verso 11. Assentados como vocês estão, nós vamos ler, mas com toda a reverência na presença de Deus. O texto vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Que Deus abençoe a leitura da palavra e aplique ao nosso coração. Tito, quando ele escreve a respeito de Jesus, ele coloca com autoridade a obra que Cristo Jesus ele veio para realizar. Sempre que pensarmos no Natal, nós precisamos lembrar a respeito da obra que Cristo ele veio fazer dentro do coração humano. Logo, o Natal ele é muito mais do que simplesmente festas, mas é também a manifestação do Deus vivo e a manifestação da vontade de Deus sendo revelada a mim e a você. Na última mensagem, nós vimos que o amor revelado é um amor que se aproxima, é um Deus que está perto, é um Deus que está presente, é um Deus que se faz presente na nossa vida. Por isso que ao celebrarmos o Natal, o nosso coração precisa estar atento para esse Deus que tem ministrado, que tem cuidado e se revelado a nós de uma maneira especial. Nós vimos no capítulo 2 de Lucas, que Deus ele entra na história do homem através de Cristo Jesus, mas num contexto de humildade, revelando o seu amor através de uma simplicidade, até mesmo do nascimento. Nós vimos que ao nascer Jesus, o nascimento de Cristo Jesus não foi algo confortável para José e Maria, muito pelo contrário, eles renunciaram ao conforto para que pudesse viver a vontade de Deus. Nós vimos que eles caminharam cerca de 150 quilômetros até Belém, saindo ali de onde eles estavam até Belém, enfrentando o cansaço, a falta de hospedagem, e ali o plano eterno de Deus se cumpriu naquele lugar onde Jesus nasce de uma forma simples, ali no meio de animais, mas com a manifestação e a vontade de Deus, ela sendo cumprida ali naquele lugar. Nós vimos também que ele se aproxima de nós com o objetivo de nos conduzir para a santa vontade dele, para a santa vontade de Deus. E ele nos resgata, o Deus que sai do alto céu nos resgata e se aproxima de cada um de nós, na busca de livrar o homem do pecado. John Stott ele vai dizer que a iniciativa é sempre de Deus. Ele veio nos buscar quando não poderíamos ir até ele. A obra ela vem de Deus e não parte dos homens. É o único Deus que deixa ali o seu trono nos altos céus para se fazer um de nós, como nós ouvimos na canção aqui, na adoração em que a Jane nos conduziu. O nascimento de Jesus, queridos, ele é a providência de Deus. C.S. Lewis ele vai dizer que a encarnação é o milagre supremo da fé
cristã. Você já parou para pensar o quão especial e importante é você para Deus? A palavra de Deus diz que o nascimento de Jesus é a maior prova do amor para conosco, para com a minha vida e para com a sua vida. Às vezes nós enfrentamos dificuldades no nosso jeito de viver, nós enfrentamos momentos difíceis, às vezes nós ficamos até um pouco entristecidos. Só que nesses momentos são os momentos que Deus nos dá a oportunidade de reconhecermos esse amor dispensado a nós de uma maneira toda especial. Nós aprendemos que o verdadeiro sentido do Natal só se torna vivo quando Jesus nasce em nosso coração. Ao nascer no coração de uma pessoa, no meu e no seu coração, o cumprimento está acontecendo, o cumprimento da vontade de Deus e o propósito pela qual Jesus Cristo ele veio ao mundo. O Deus que se fez carne, o Deus que está presente, o Deus que ama você e a mim, se fez um de nós. Queridos, quando nós entendemos o verdadeiro sentido daquilo que é o Natal, o anúncio que veio do trono de Deus com o propósito eterno a ser cumprido. Só que hoje nós vamos ver também de que esse Deus que se aproxima, ele também é um Deus de amor e um Deus que se entrega. É um Deus que se fez oferta por mim e por você para pagar uma dívida que era nossa. A encarnação não é apenas Deus vindo ao nosso encontro, é Deus vindo para se oferecer em nosso favor, para se doar. A manjedoura, desde aquele momento, ela já apontava para a cruz, para a obra que Deus iria realizar através de Cristo Jesus. A manjedoura, ela apontava para a cruz. Aquele bebê que nascia num estábulo, ele nasceu com um propósito eterno. Ele nasceu para se dar, para nos resgatar, para morrer em nosso lugar. Dá para imaginar o coração de Maria? Eu não sei se Maria sabia toda a história, mas que o Senhor já havia se revelado a ela de que ela iria sofrer uma grande perda. Já havia se revelado. E aí, ao olhar para a história do nascimento de Jesus, nós vamos ver que esse propósito ele foi feito por causa da entrega voluntária que o próprio Senhor ele traz. Agora, a cruz, a manjedoura e a cruz, ela aponta também para uma transformação que somente Deus ele opera dentro do coração de uma pessoa. No coração daqueles que creem, existe uma oportunidade para que Deus, o Senhor, ele haja de uma forma especial e sobrenatural. Por isso que, ao refletirmos sobre o nascimento de Jesus, é um amor que se doa, que carrega aquilo que era nosso, mas ele também nos faz novos. Ele nos faz puros diante da presença de Deus por causa daquilo que ele fez. Esse é um movimento completo do Natal, onde Deus se aproxima, ele se entrega por nós, mas ele também transforma o nosso coração. O menino que nasceu na manjedoura, também ele se torna um exemplo de humildade. Quando nós olhamos para a história de Jesus, cada ato que Jesus ele realizou enquanto esteve aqui na terra, vai apontar para lições para as nossas vidas que nós precisamos colocar em prática. O texto aqui de Filipenses, no capítulo 2, no verso de 5 a 8, vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Eu coloquei aí doulo, que depois eu vou falar a respeito disso. A palavra servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, vocês já pararam para pensar em todo o enredo do nascimento até a morte e a ascensão do próprio Senhor Jesus? Que foi todo envolto ao redor de muita simplicidade, totalmente diferente das pompas que existiam dos religiosos da época.
desde o nascimento na manjedoura, o conviver com as pessoas nos povoados e aldeia, até ser entregue para uma morte, e a morte na época mais vergonhosa. A cruz foi escolhida, queridos, justamente para que pudesse expor publicamente Jesus, para que ele servisse de exemplo. Era o pior tipo de morte que acontecia naquela época. O apóstolo Paulo, ele diz que ele abriu mão da sua glória. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus, mas que ele renunciou ao direito de manifestar plenamente a sua glória divina enquanto ele caminhava entre nós. Jesus voluntariamente escolheu viver de forma simples, discreta, sem privilégios divinos, como um de nós. Aquela palavra, vindo a ser servo, que lemos ali em Filipenses, no grego é a palavra doulo. E essa palavra doulo, ela tem o significado de que ele veio em forma de escravo. Ele veio em forma de escravo e submisso ao seu Senhor e à missão dada pelo seu Senhor. O exemplo de Jesus de humildade, ele também é um exemplo de obediência. Sabe por quê? Porque Jesus ele se colocou em posição total de obediência ao Pai, servindo as pessoas, servindo aqueles que estavam ao seu redor. A exemplo disso, nós vemos eles lavar os pés dos seus discípulos, acolher pecadores marginalizados naquela época. E ele vivendo entre gente comum, ele não ocupou palácios, mas ele conviveu de uma forma em que acompanhou a vida daqueles que estavam ao redor dele. Jesus, ele escolhe a humilhação. Queridos, a cruz e o nascimento de Jesus, ele não foi um acidente histórico, onde Deus havia perdido o controle e ele tentou consertar aquilo. Não foi nada disso, porque o Senhor, ele sempre esteve no controle de todas as coisas. A cruz não foi uma derrota inesperada. Cristo, ele escolheu o caminho da simplicidade, por isso ele foi rejeitado. Ele foi sujeito a sofrimento, a vergonha da cruz, vulnerabilidade, para que ele pudesse cumprir os planos e propósitos de Deus para a qual ele havia vindo. Calvino ele vai explicar isso, ele vai dizer, olha, Cristo se humilhou voluntariamente, não porque ele era fraco, mas porque assim convinha a nossa salvação. Era o cumprimento da vontade de Deus, das profecias que já haviam sido anunciadas. Por isso que não foi um acidente o nascimento de Jesus. Ele não foi simplesmente uma vítima de um complô religioso ou político. Ele não foi morto porque perdeu o controle. A cruz foi uma decisão voluntária por mim e por você. Queridos, ao pensarmos sobre o Natal, nós precisamos também nos lembrar do privilégio que nós temos e de nos apropriarmos daquilo que Cristo fez, para que nós possamos testemunhar com a nossa vida, aí resplandecer através de nós a glória de Cristo. Hoje pela manhã, na escola bíblica, ali entre os homens, nós falamos a respeito da glória de Cristo. E nós vemos que o nosso jeito de viver vai refletir o caráter de Cristo. E assim nós estamos dando glória a Cristo através do nosso jeito de viver. As nossas atitudes, as nossas escolhas nos levam a refletir a glória de Cristo. É interessante que quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus e pensando na voluntariedade a qual ele, foi aquele que se colocou à disposição em obediência a Deus. Ele era aquele que detinha todo o poder e a qualquer momento ele podia mudar o rumo daquela história. Vocês lembram no momento ali em que ele é traído, onde ele é traído por Judas e aqueles soldados se aproximavam? Lá em Mateus 26, 53 vai dizer que ele diz, ele diz assim, para aqueles que estavam ao redor, um daqueles que estavam com ele levantou uma espada, cortou a orelha lá de um soldado, Malco, se eu não me engano o nome dele, e de repente Jesus ele chega e diz assim, olha, você acha que eu não posso pedir a meu Pai
que ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas tinham de acontecer dessa forma? Queridos, o reconhecer que ele detinha todo o poder, mas que ele não usou desse poder em obediência ao cumprimento daquilo que Deus tinha para a vida dele. O Todo-Poderoso que se humilha e se faz um de nós. João 19:11 vai dizer: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse lhe dada de cima. Ele, ao conversar ali com Pilatos, naquele momento onde ele estava sendo acusado, ele, Herodes e aqueles todos personagens que estavam ali, ele detinha todo o poder, por isso que ele se entregou voluntariamente. Lá em Marcos 10:45 vai dizer que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, muitos de nós nos dias de hoje, nós não entendemos a realidade desse texto de Marcos 10:45, porque afinal de contas nós gostamos de ser servidos. Eu me lembro que em algumas ocasiões, enquanto eu estava no seminário, nós falávamos a respeito disso com os professores, isso mais de 20 anos atrás. E nós falávamos já naquela época que muitas pessoas que chegavam às igrejas, elas chegavam justamente com a sensação de que elas estavam chegando num restaurante. Quando você chega num restaurante e você não é bem servido, o que você faz? Você vai embora e não volta mais. E ainda sai falando mal daquilo ali. E naquela época nós falávamos de pessoas que chegavam dentro das igrejas simplesmente para desfrutar e ser servidos. Mas não existia o real compromisso, e mais do que isso, não existia o real entendimento do que significa ser discípulo de Jesus. E de ter a oportunidade não de desfrutar somente do perdão, da salvação, da condução ao caminho eterno, mas também do entendimento de que viver como Jesus implica em uma vida de humildade, em uma vida de simplicidade, mas também uma vida de obediência. Hebreus, ele vai falar dessa voluntária, dessa submissão voluntária, e vai dizer: olha, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E ele continua ali, não vai estar sendo projetado, mas mais adiante ele vai dizer assim: olha, eu estou aqui, vim fazer a tua vontade, e não simplesmente mais os sacrifícios e holocaustos que antes eram oferecidos. Queridos, Jesus, ao vir a este mundo e ao consumar a sua obra, ele nos dá a oportunidade de termos a nossa vida completamente transformada. Mas isso foi voluntário, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. John Stott, ele vai dizer que a maior razão da encarnação, que o amor é a maior razão da encarnação, e ele veio porque nos amou. Ele fala isso no livro A Cruz de Cristo. Queridos, o esvaziamento de Jesus, ele demonstra a maior prova de obediência por parte de Cristo àquilo que Deus havia planejado. Que tipo de coração é o seu diante da presença de Deus? Será que o seu coração tem experimentado uma vida de obediência ao Senhor, guardando os seus valores, guardando aquilo que faz parte da essência do Cristo que habita o nosso coração e precisa ser refletido através das nossas vidas? O nascimento de Jesus, ele já trazia o brilho da redenção, daquilo que é a obra consumada de Jesus. Por isso que em Romanos 4:25 vai dizer que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Você tem se apropriado da obra que Jesus fez por mim e por você? Você tem desfrutado da alegria que o nascimento de Jesus proporciona quando nós entendemos o amor de Deus para conosco?
O nascimento de Jesus, quando ele não é enxergado, ele não é encarado na sua essência daquilo que Cristo veio fazer, ele se torna apenas um evento histórico, onde talvez marca a existência de um calendário. Por isso que, ao pensarmos sobre o Natal, nós precisamos lembrar que foi Ele quem carregou o peso do nosso pecado, foi Ele quem carregou a nossa culpa, foi Ele quem nos proporcionou a reconciliação, mas foi Ele também que carregou a nossa condenação, a nossa dívida espiritual, por causa daquilo que Ele fez. Por isso que o amor que se entrega, Ele assume o que era nosso, para nos dar aquilo que era dele. Você já parou para pensar nisso? Que o nascimento de Jesus, ele se tornou algo tão grande, que fez com que esse amor se tornasse um amor que se entregasse em nosso lugar para nos dar aquilo que era dele. E ele tomou aquilo que era nosso para ele, que eram os nossos pecados, os nossos erros. Spurgeon ele vai dizer que Cristo desceu para que nós pudéssemos subir. A obra de Cristo sendo consumado. Por isso que ele deixou tudo, ele renunciou tudo e ele se entregou por inteiro. Queridos, a atitude de Cristo Jesus ao renunciar os seus privilégios divinos que existiam na vida dele, vai nos ensinar que a vida cristã é uma vida de renúncia. E ela é uma vida onde nós temos a oportunidade de renunciar àquilo que nos afastam da presença de Deus. De que a cruz e conhecermos a Jesus nos leva a viver uma renúncia, de um jeito de viver em que todos estão vivendo a mesma coisa, para que nós sejamos diferentes, para experimentarmos aquilo que Cristo Jesus, Ele tem preparado para nós. Que tipo de renúncia o nascimento de Jesus tem implicado na sua vida? Que tipo de renúncia você tem feito por causa daquilo que Cristo Jesus, Ele fez em seu favor? O amor que se entrega, ele não mede o custo, ele paga o preço. Ele paga o preço. Queridos, quando nós falamos desse amor, nós estamos falando do amor sacrificial que o levou intencionalmente a se entregar por nós. Eu já dei esse exemplo aqui, mas durante um tempo em Curitiba, eu trabalhei dentro ali, existia pastoral carcerária na unidade feminina que existia ali. Nós, como igreja, nós havíamos investido ali e nós preparamos um lugar dentro da penitenciária onde as mães que tinham bebê, elas eram acolhidas ali naquele lugar e pela lei elas podiam ficar durante 1 ano com os seus filhos. Então nós preparamos um lugar ali com berço, com toda a infraestrutura necessária para que aquelas mães elas pudessem ali ter o conforto do seu bebê. Ter o conforto ali para desfrutar ainda de um pouco ali de tempo com o seu bebê durante o dia e à noite ela voltava para o cárcere e era assim que acontecia. Mas o que mais chamava a atenção naquela época é que quando nós chegávamos ali num dia de visita e nós olhávamos a fila que existia de entrada, 90% das pessoas que estavam ali eram mulheres. Sabe o que isso nos ensina? Que o coração de uma mãe, ela entende o que é um amor sacrificial. Não importa a história que estava por detrás daquelas pessoas, mas aquelas mães, dominicalmente, elas estavam ali para visitar as suas filhas. Independente daquilo que elas tivessem feito. Queridos, quando nós pensamos no amor de Jesus, ele é um amor sacrificial. Por isso que ele é um amor que doa, que se entrega, para que nós pudéssemos viver e viver livre de todo tipo de acusação que vem sobre a nossa vida. Por isso que a morte na cruz, o nascimento de Jesus e a história do Natal, ele é muito mais do que simplesmente um enredo, talvez cinematográfico. Mas ele é a história de um Deus que ama, que se entregou,
que verteu sangue precioso para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. Você já parou para pensar em que tipo de renúncia você tem feito? Você já parou para pensar em que tipo de entrega você precisa fazer diante da presença de Deus por causa do amor que Ele demonstrou ali na cruz do Calvário? Queridos, existem pessoas em nossos dias que às vezes estão vivendo uma vida de aprisionamento espiritual e muitas vezes também uma vida de aprisionamento emocional. Por não entender, por não compreender a magnitude daquilo que Cristo Jesus ele veio realizar. E às vezes carregando pecados imensos, pesos, fardo, culpa dentro do coração e se esquecendo de que existe um Deus que sonda o mais profundo da nossa alma. E esse é o Deus que deseja liberar perdão e restauração dentro dos nossos corações. Relacionamentos quebrados por causa de atitudes, de escolhas. E de repente, o Natal e o nascimento de Jesus acaba sendo deixado de lado por causa de feridas que existem dentro do próprio coração. O desafio que eu e você nós temos nesse Natal é de olharmos para os nossos relacionamentos, é de olharmos para o nosso relacionamento com Deus e de nós conhecermos esse Deus de forma tal que nos leve a experimentar a verdadeira paz que é prometida pelo Senhor na sua palavra. Por isso que a manjedoura, ao apontar para a cruz, ela tinha um propósito de libertação de pecados, de libertação de medos, de libertação de orgulho, de libertação de desejo de se manter independente de Deus. Será que você e o seu jeito de viver tem revelado a presença de Cristo Jesus dentro do seu coração? Queridos, o Natal nos chama a responder ao amor que se entrega com confiança, rendição e uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. É assim que é o Natal. Esse é o propósito do Natal. Um Deus que está presente, que se aproxima, mas também um Deus que se entregou e que se colocou à disposição do Deus Todo-Poderoso para que a obra fosse consumada, independente das circunstâncias. Queria que você fechasse os teus olhos e eu queria que você refletisse um pouquinho a respeito daquilo que falamos. Eu tenho alguns desafios para você que está aqui nesta noite, para você que está aí na internet nos acompanhando. E eu queria que você, ao pensar o Natal que estamos celebrando durante este mês, você pudesse sondar o seu coração. Será que existe algum tipo de sentimento que tem levado você para longe do que o Senhor tem preparado para você? Queridos, às vezes nós nutrimos sentimentos destrutivos que apaga aquilo que Cristo fez, porque o nosso coração se torna um coração aprisionado e nós não conseguimos experimentar a verdadeira liberdade que Cristo ele traz sobre a nossa vida. Quando Tito ele escreve a respeito de Jesus, ele fala a respeito da graça que se manifestou salvadora. Jesus é aquele que perdoa pecados e que restaura o nosso relacionamento com Deus. A graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, a paixões humanas. O que é que tem tomado conta do seu coração? O que é que tem
controlado e dominado o seu coração, Tito, ao escrever, ele vai dizer que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Você se coloca à disposição do Senhor para fazer parte desse exército de um povo separado única e exclusivamente pelo Senhor e para o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que nós possamos orar neste momento. Talvez você chegou nesta noite aqui nesse lugar e você chegou com um coração entristecido por causa daquilo que tem acontecido com você. Mas hoje, da mesma forma como o Senhor Jesus, Ele se entregou um dia por mim e por você, o Senhor Jesus é o mesmo que hoje Ele espera de cada um de nós uma entrega, e a entrega total do nosso coração na presença santa do Deus Santo. Queridos, entregar o nosso coração é quando nós temos a oportunidade de colocar nas mãos de Deus tudo o que somos, para que a gente possa receber do Senhor tudo aquilo que Ele é. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos diante, Deus, da Tua palavra. O Senhor que é Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Que o Senhor possa fazer com que esse Natal, ele se torne o Cristo vivo sendo anunciado, Pai. Sendo anunciado, ó Deus, esse Cristo que faz a diferença dentro do nosso coração. Pai, eu peço para que em nome de Jesus o Senhor sonde o coração de cada um dos seus filhos que estão aqui nesta noite, Pai. E que o Senhor possa, Deus, através do sangue vertido na cruz, ó Deus, trazer a verdadeira libertação prometida pelo Senhor, Pai. Ó Deus, liberta do pecado, Deus. Liberta, Deus, da amargura. Liberta, Deus, dos relacionamentos quebrados, ó Deus, que sejam restaurados pelo poder do Teu Espírito, ó Deus. Pai, visite os corações, Deus, daqueles que estão, ó Deus, com a alma entristecida, Pai, para que eles possam ser revigorados pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que ao refletirmos, ó Deus, e pensarmos no Teu amor, o nosso coração possa se alegrar, sabendo, Deus, que o que enfrentamos aqui é passageiro, e o Senhor é aquele que consumou a obra plena, Deus, completa, que Cristo Jesus, ao morrer por cada um de nós, ó Pai. Deus, que ao vivenciarmos o Natal, nós possamos nos lembrar do quão precioso sangue foi vertido, Deus, e o quanto o Senhor nos ama, Pai. Por isso, Deus, que aquela noite em Belém foi uma noite santa, Pai. Foi uma noite, Deus, onde o Senhor manifestou o seu amor. Amor esse que nos envolve de uma maneira toda especial. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.